Olá, meu nome é Clício Barroso, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de curvas no Photoshop e no Lightroom. Muita gente não sabe trabalhar com curvas e a curva faz os ajustes com muita precisão, principalmente dos tons e das cores. Vamos ver isso? Uma vez aqui no computador, eu vou abrir o Photoshop e vou pedir para o Photoshop abrir uma imagem em TIFF. Olha, uma imagem da Adriana Margotto. Quando a imagem abre, eu percebo que ela está escura e eu acho que toda essa mantinha, todos esses pezinhos, esses dois pezinhos, estão um pouco esverdeados. Eu acho que falta contraste, falta cor e falta brilho nessa imagem. Então a primeira providência que eu tomo é duplicar a camada de background, só arrasto ela para cá e ela é duplicada. E nessa camada duplicada eu vou trabalhar nas curvas. Por uma questão de mostrar para vocês, ao invés de eu trabalhar com as curvas aqui numa camada de ajuste, que eu poderia, eu vou trabalhar diretamente na curva, abrindo essa janela que é maior do que a janela da camada de ajuste. Como a curva funciona? Bom, ela tem alguns presets, eu não preciso usar nenhum desses presets, porque o que eu quero é muito específico. Ela mostra aqui as áreas escuras da foto, e do lado direito as áreas claras da foto. Essa linha de 45 graus está me dizendo qual é a distribuição desses pixels que estão demonstrados aqui no histograma. Então olha só, se eu pressionar a tecla Alt ou Option no Mac, Alt no PC, e clicar aqui nas áreas claras, a imagem fica preta em Threshold e eu ando em direção aos primeiros pixels, e aí começam a aparecer as áreas claras. Então olha só, se eu soltar aqui o Alt, a imagem ficou muito mais clara do que era, olha só. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que a área mais clara da foto está nessa área de pixel e não aqui no vácuo, no vazio. Legal. Posso fazer a mesma coisa com a área de preto. Clico Alt, clico no triângulo, a imagem fica branca e eu começo a andar para dentro. A primeira coisa preta que aparecer é o preto mais escuro dessa foto. Eu posso soltar e pronto, a imagem já está com muito mais contraste. Vamos desfazer isso, porque essa não é a melhor forma da gente fazer a imagem ganhar contraste. Eu prefiro, primeiro de tudo, trabalhar na barriga da curva, na parte mais central aqui da curva, onde eu posso clarear ou escurecer os meios tons. Olha como funciona isso. Se eu pegar essa curva e deixar ela mais em pé, como a gente fez, a imagem fica com mais contraste. Se eu deixar a curva mais deitada, olha só, o oposto acontece. A imagem fica com menos contraste. O mínimo de contraste possível é deixar essa linha horizontal. E aí sumiu a imagem, né? É o mínimo de contraste possível. Mas o que eu quero fazer na realidade é clarear um pouco a imagem, e eu faço isso subindo a barriga da curva, e depois as áreas mais claras eu quero que fiquem próximas de onde começam os pixels aqui. Então eu crio aqui um ponto e subo ele, olha, para clarear o que é mais claro. As áreas escuras eu não vou mexer, eu posso até clarear um pouquinho essas áreas mais escuras, mas a custa de perder contraste, por isso que eu prefiro mexer diretamente aqui, ó. Olha só como já mudou muito, né? A gente tinha isso e agora a gente tem isso. O que é que me incomoda ainda? As cores. Como a gente está trabalhando numa curva em RGB, eu consigo, canal a canal, olhar qualquer um deles. Então, no canal do azul, por exemplo, se eu clicar na barriga da curva e subir, tudo fica mais azul. Se eu descer, tudo vai ficar mais amarelo, que é o oposto justamente do azul. A mesma coisa no canal do verde, para cima mais verde, para baixo mais magenta, e no canal do vermelho, para cima mais vermelho, para baixo mais ciano. Muito bem, vamos zerar aqui e vamos começar de novo lá no azul. Primeira coisa, eu acho que essa foto pode ser um pouquinho mais fria, então eu subo um pouquinho para ela ganhar um tonzinho menos amarelado, olha.
No canal do verde é onde eu quero mexer mais, porque eu estou achando que está esverdeada a manta. Se o oposto do verde é o magenta, então eu tenho que baixar a barriga da curva para ficar um pouquinho mais magenta. Antes, depois. E no canal do vermelho, talvez eu mexa um pouquinho para esquentar essa foto, olha, só um pouquinho, né? E agora, voltando para o canal composto, eu posso dar uma olhada no geral. Antes, depois, antes, depois. Se eu der o OK agora, esse histograma que está aqui embaixo vai se adaptar a essas modificações que eu fiz. Então eu dou OK. E se eu abrir a curva de novo, eu vejo que já tem um outro histograma aqui e que ainda tem aqui um pedaço de área sem pixel nenhum. Então eu posso, nesse caso, para finalizar a imagem, trazer esse ponto de branco mais para cá, tudo fica mais claro, eu dou o OK e olha só, a imagem antes, a imagem depois, a imagem antes, a imagem depois. Se te incomodar esse pezinho que está magentinha, que é a cor normal do pé de bebê, pode ir lá no canal do verde e falar, olha, exagerei no magenta, me dá um pouquinho menos de magenta, e olha lá, antes, depois, Fácil, né? Uma vez que você aprendeu as curvas, qualquer curva do universo é igual em qualquer programa. Então, sabendo as curvas do Photoshop, você conhece qualquer curva. Muito obrigado, eu te espero no próximo episódio.